rotina não é nada monótona. O bombeiro é o profissional responsável por prevenir as situações de risco e por agir com rapidez quando as emergências ocorrem. O dia é cheio de fortes emoções. Vai desde um atendimento sem gravidade a uma ocorrência de grandes proporções. O incêndio em um prédio na rua 25 de março, no centro de São Paulo, no ano passado, foi um episódio marcante para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h50 para uma ocorrência de fogo em galpão. E chegando no local, tomamos conhecimento por meio de populares que alguns garotos estavam correndo atrás de um balão. Então esse balão provavelmente caiu sobre o galpão da empresa, vindo atingir todo o estoque. É uma empresa que tem um estoque de materiais de armarinhos, então a gente tem bastante plástico, a gente tem bastante vidro, a gente tem brinquedos neste local. O galpão foi totalmente atingido, com o colapso do teto, então o teto cedeu totalmente no local. Nós tivemos uma área atingida de 3.750 metros de galpões atingidos. A gente teve 5 caminhões atingidos, 4 totalmente queimados. O fogo custou aos bombeiros mais de 70 horas de trabalho para conter as chamas. Esse incêndio da 25 de março foi um dos mais marcantes, assim, com certeza nunca vou esquecer desse dia. Nós estávamos de prontidão aqui no quartel, por volta das 10 horas da noite acionaram a gente para um incêndio em edificação comercial. E a gente percebia que na nossa triagem eles estavam tendo dificuldades de obter as informações precisas do que estava acontecendo. Quando a gente chegou lá, a nossa viatura foi uma das primeiras a chegar e a gente também teve essa grande dificuldade de entender qual que era o contexto daquele incêndio, porque era um quarteirão grande e tinha visibilidade da fumaça e do fogo dos dois lados. Então a gente demorou um pouco até entender por onde que a gente entraria para fazer o combate ao incêndio. Conforme foi chegando um apoio, a gente começou a fazer a exploração inicial, mas ainda com foco em identificar como era aquele incêndio, onde que era o foco dele para a gente fazer o combate adequado. Graças a Deus não tinha pessoas lá dentro, não tinha vítimas. Mas, infelizmente, 2 soldados ficaram feridos durante o combate ao fogo. Nesse trabalho de exploração, aconteceu uma coisa que a gente realmente não espera se deparar nunca. Bombeiros nossos se feriram no incêndio. A gente interrompeu o combate que a gente estava fazendo, já tinha viaturas ali prontas para dar o apoio, então eles foram socorridos de imediato para o hospital de referência de tratamento em queimados. E assim, mesmo com o baque da situação, o incêndio continua. Então foi uma coisa muito impactante para todos nós de serviço naquele dia. O soldado Felipe Santiago Marcelino ficou com 39% de queimaduras no corpo. E o soldado Eliton Rocha Silva do Nascimento teve 16% de queimaduras pelo corpo. Eles se feriram no incêndio, foram socorridos de imediato pelos próprios bombeiros que estavam lá, foram para o hospital de referência, ficaram na UTI bastante tempo e tiveram o suporte médico para tentar voltar às funções. Infelizmente um deles não volta a trabalhar devido à gravidade dos ferimentos, mas a gente faz todo o possível, né? A própria corporação, a gente se mobiliza para ajudar os nossos colegas. Tem o reconhecimento por parte de uma parcela da sociedade, mas assim, é um tipo de reconhecimento que a gente gostaria que nenhum bombeiro recebesse, né? De ter feito um sacrifício tão grande assim. Felipe, que ficou mais ferido, não conseguiu voltar aos trabalhos. Ele falou com a nossa equipe e contou como foi aquele dia que deixou marcas pelo corpo. Quando a gente chegou lá não tinha foco aparente, né, de incêndio, tanto que a gente demorou para descobrir qual que é o edifício que estava pegando fogo, porque só tinha fumaça saindo por cima dos prédios, mas a gente até então não conseguia identificar. Quando a gente descobriu qual prédio que era, eu e o soldado Wellington, mais a equipe do autobomba tático do Cambuci, usamos o Moto Brasil para adentrar, fazer o primeiro acesso na porta principal do prédio. Nesse momento que a gente conseguiu fazer o acesso,
Nós fomos até o 3º andar, onde identificamos o foco principal do fogo. O incêndio estava acontecendo atrás de uma porta corta-fogo, só que a temperatura foi tão elevada que a parede acabou cedendo, né? Então o andar inteiro foi tomado pelo fogo. E nesse momento já foi o último momento que eu peguei a câmera térmica, né? Porque já começou, estava muito quente, passava dos 650 graus Celsius. Depois a gente descobriu que estava mais quente ainda. E foi quando eu senti que a minha luva, o meu EPI, a minha máscara já começou a derreter. E como a gente já tinha subido e tinha descido bem ofegante, o ar que a gente respira, né, do EPR, também estava se esgotando. Então não tinha, naquela fração de segundo, não tinha o que fazer. A única saída que a gente tinha ou era passar por dentro do andar que estava tomado pelo fogo, ou era, enfim, morrer ali. O fogo começou em um prédio de 10 andares, atingiu outro edifício, uma loja, e destruiu a primeira igreja ortodoxa fundada no país. Considerando o tamanho do edifício, né, que passava de 10 andares, e ele pegou fogo no edifício inteiro, do pavimento, do solo até o último pavimento. A gente se lembra um pouco, né, dos grandes incêndios históricos que tivemos aqui em São Paulo, no edifício Andral, no edifício Joelma. Graças a Deus, neste incêndio que nós fomos, na 25 de março, era um edifício totalmente comercial. Então, no horário que começou a ocorrência, às 10 horas da noite, ele já estava totalmente vazio. Teve a perda do patrimônio, mas não tem comparação. Graças a Deus, sem vítimas fatais. Os bombeiros foram feridos, inclusive, eles sobreviveram. Nós temos uma recorrência de incêndios na região, então a gente já espera alguns cenários, né? Temos todo um treinamento que a gente faz com recorrência para atender a demanda dessa região. Então, por exemplo, a gente sabendo que aquela região comercial, as características dela, os tipos de materiais que a gente encontra por lá, nós já contamos com alguns cenários. Agora, dessas proporções, por mais que a gente sabe que aconteça com uma periodicidade maior, é muito difícil de lidar. O soldado que ficou ferido sente falta do dia a dia de salvar vidas. Hoje, o herói está aposentado e sabe que cumpriu sua missão. Acredito que tudo que estava ao meu alcance, todas as missões que foram pagas para mim, eu consegui resolver, e acredito que foi da melhor forma possível. Então, se esse está sendo o meu ponto final na instituição, eu não tenho remorso de nada, não me arrependo de nada, porque tudo que eu fiz foi da melhor forma possível, o melhor que eu poderia fazer, né, com total excelência. Então, não me arrependo de nada. E se essa foi, é o que eu falei, se esse foi o tempo determinado de Deus para eu ficar no corpo de bombeiros, eu sei que eu fiz o melhor que eu poderia ter feito, né? E faria tudo de novo se fosse preciso. A minha vida administrativa está sendo resolvida e até então a gente está aguardando, né? Eu estou de LTS, que é licença para tratamento de saúde. E enquanto todo esse trâmite se resolve de término de sindicância, indenização pelo fato de ter sido acidente de serviço, eu ainda não voltei. E praticamente, pelo que o pessoal do HPM, né, os médicos da Polícia Militar me informaram, eu estou com uma invalidez permanente, né, e isso me restringe ao serviço policial militar. Então, provavelmente, eu vou ser reformado, vou ser aposentado. Nós fizemos tantas homenagens quanto conseguimos para esses bombeiros. O suporte que nós recebemos não é o ideal, depende de muita ajuda externa para o tratamento deles, para que eles tenham toda a dignidade compatível com o sacrifício que eles fizeram. Mas fizemos toda essa assistência, foram condecorados com medalhas, mas assim, nada repara o sacrifício que eles fizeram. E nós sabemos que este é um sacrifício que os nossos bombeiros eles estão dispostos a fazer. Eles fizeram com vontade de resolver um problema alheio, de salvar vidas e patrimônio de outras pessoas.
Eles estão vivos porque o treinamento e equipamento desses soldados foram essenciais na hora da ocorrência.